Descobrir a partícula de Higgs seria um grande marco e estabeleceria que até o mais vazio dos espaços vazios tem um impacto em toda a matéria. Mas acontece que o espaço contém um ingrediente muito mais misterioso do que Higgs poderia imaginar. Um ingrediente que pode ser a chave para desvendar o maior dos mistérios: o destino do universo. É um mistério que começou há uns 14 milhões de anos, com o que chamamos de Big Bang. Em uma fração de segundo, o universo sofreu uma grande explosão que arremessou o espaço para fora. O espaço está se expandindo desde então. Por décadas, a maioria dos cientistas achava que a expansão estava desacelerando, graças à força da gravidade. Quando joga uma maçã para cima, em algum momento a gravidade da Terra vai fazê-la parar e vai trazê-la de volta. Da mesma forma que a maçã desacelera com o tempo, a expansão do universo deveria desacelerar por causa da atração gravitacional de toda a matéria e energia entre si. Mas isso levantava uma questão: qual seria o destino final do universo? Ele continuaria se expandindo para sempre? Ou em algum momento a gravidade iria parar a expansão, fazendo com que o espaço voltasse a se contrair, entrando em um grande colapso? Para desvendar esse mistério, duas equipes de astrônomos começaram a medir a desaceleração da expansão usando uma ferramenta curiosa: estrelas resultantes de explosões, chamadas supernovas. Uma supernova é uma estrela que termina sua vida em uma explosão maciça. Elas são extremamente luminosas e podem ser tão brilhantes como 1 bilhão de sóis. O legal nas supernovas é que elas são muito parecidas quando explodem. Todas têm mais ou menos o mesmo brilho e depois desaparecem quase do mesmo jeito. Como as explosões são muito brilhantes e uniformes, a equipe pensou que essas supernovas poderiam funcionar como faróis cósmicos muito precisos, permitindo que eles rastreassem como o espaço desacelerou ao longo do tempo. O problema é que as supernovas são raríssimas. Para achar um número suficiente delas, Perlmutter dedicou anos ligando para astrônomos do mundo todo, implorando que eles emprestassem seus telescópios. A gente precisava dos maiores telescópios do mundo e de condições perfeitas. Nessas condições perfeitas, eu ficava ligando para as pessoas no meio da noite, enquanto elas tentavam trabalhar, e dizia: sei que você está com um horário apertado, mas não dá para encaixar meia horinha de observação? Seria muito interessante para a gente. Quando eles finalmente tinham dados suficientes para medir o quanto a força gravitacional estava desacelerando a expansão do universo, tiveram uma grande surpresa. Os resultados eram meio estranhos. Não mostravam nenhuma desaceleração do universo. Foi uma surpresa. Na verdade, o universo está acelerando. É como se o espaço, que a gente pensava que não era nada, tivesse uma qualidade inerente parecida com a de uma mola. O espaço não queria ser comprimido, na verdade queria esticar o universo. Parecia que o universo estava se expandindo cada vez mais rápido. Ele estava acelerando em vez de desacelerar. Minha reação imediata foi: eu preciso descobrir o que está errado. Isso não pode estar certo. Mas isso estava certo. A maioria dos cientistas concordou com uma explicação. Tem alguma coisa que preenche o espaço e age contra a força da gravidade atrativa comum, afastando as galáxias e esticando o próprio tecido do cosmos. Essa substância misteriosa que preenche o espaço foi apelidada de energia escura e virou nossa concepção do universo de cabeça para baixo. Ao longo das maiores distâncias, a energia escura domina o conteúdo do universo, e nós não sabemos o que ela é. Se você fizer um levantamento de toda a energia do universo, vai ver que a energia escura é mais ou menos 70% do universo. Até uma década atrás, ninguém nem imaginava que uma coisa dessas existia. Essencialmente, o peso do espaço vazio é 70% do peso de todo o universo.
Isso é quase a mesma porcentagem da superfície da Terra que é coberta por água. Imagine que a gente não soubesse o que é água. É assim que estamos em relação à energia escura. Nós não temos mesmo a menor ideia de como explicar a energia escura. Temos todo esse aparato científico sofisticado da mecânica quântica, da relatividade e da física de partículas que desenvolvemos nas últimas centenas de anos, mas nada disso consegue explicar a energia escura. A descoberta da energia escura ainda guardava outra surpresa. A ideia de que o universo contém esse ingrediente já tinha sido cozinhada 80 anos atrás. Vou contar um segredinho. Embora ele não chamasse de energia escura, há muito tempo, Albert Einstein previu que o próprio espaço poderia exercer uma força que afastaria as galáxias. Logo depois de descobrir a teoria geral da relatividade, sua teoria sobre a gravidade, Einstein descobriu que, de acordo com os cálculos, o universo estaria ou expandindo ou se contraindo, mas não podia estar pairando em um estado fixo. Isso era enigmático, porque antes de ficar sabendo do Big Bang, a maioria dos cientistas, inclusive Einstein, imaginava que o universo era estático, eterno e imutável. Quando as equações de Einstein sugeriram que o universo estava expandindo ou se contraindo, e não era estático como todos pensavam, ele tinha um problema. Então Einstein modificou suas equações para que elas permitissem um tipo de antigravidade que daria ao espaço um impulso para fora, agindo contra a força da gravidade comum para dentro, que permitia que o universo ficasse estático. Ele chamou a modificação de constante cosmológica. Acrescentar a constante cosmológica salvou as equações de Einstein. Mas a verdade é que ele não tinha a menor ideia se esse impulso para fora, ou antigravidade, realmente existia. A introdução da constante cosmológica não era uma solução muito elegante para achar o que Einstein estava procurando, que era um universo estático. Esse conceito introduz esse efeito de antigravidade. Diz que a gravidade pode se comportar de uma forma que não atrai, mas afasta os objetos, como se fosse o embate de dois titãs. A constante cosmológica e a atração comum da matéria manteriam o universo em equilíbrio e estático. Mais ou menos 10 anos depois, o astrônomo Edwin Hubble descobriu que o universo não é estático, mas está expandindo por causa da força do Big Bang, que aconteceu há 14 bilhões de anos. Isso significava que as equações originais de Einstein não precisavam mais ser alteradas. De repente, a necessidade de uma constante cosmológica voou pela janela. Obrigado. Dizem que Einstein falou que esse foi o seu maior tropeço. Só que com a recente descoberta da expansão do universo, os cientistas estão convencidos de que tem alguma coisa no universo que está afastando todos os objetos. Então o maior erro de Einstein pode estar entre as suas maiores descobertas. Ninguém mais estava pensando nisso. Mas a constante cosmológica de Einstein pode muito bem ser a chave para entender a expansão do universo que vemos hoje. Apesar de ninguém saber o que é a energia escura de fato, ela levanta uma possibilidade espantosa e perturbadora. Einstein descreveu a força de sua antigravidade como sendo constante. Mas a força da energia escura é constante? E se ela muda ao longo do tempo? A resposta poderia derrubar tudo o que a gente achou que sabia sobre o destino do cosmos. Nesse momento, das moléculas que compõem o meu corpo até as moléculas que formam a Lua, tudo no nosso mundo fica inteiro por causa das forças que prevalecem sobre o impulso da energia escura. Por isso não vemos as coisas se expandindo no nosso dia a dia. Mas essa situação pode não durar para sempre. Pode ser que a energia escura continue afastando as galáxias até que elas estejam tão distantes umas das outras que o universo se tornará um lugar frio, escuro e solitário.
Ou a força da energia escura aumentará ao longo do tempo e ficará tão forte que destroçará tudo dentro das galáxias. As estrelas, os planetas e todo o tipo de matéria. Se a energia escura aumenta com o tempo, vai chegar uma hora em que os átomos vão ser despedaçados, quando existir energia escura suficiente entre os núcleos e os elétrons para rasgar o espaço, o que é chamado de Big Rip, a grande ruptura. Mas até aqui, a viagem que começou com a ideia de Isaac Newton do espaço como um palco, ainda não acabou. Quando olhamos para o tecido do cosmos mais de perto, podemos encontrar muito mais surpresas que qualquer um poderia imaginar. Eu, por exemplo, pareço bem real. Não pareço? Mas estão surgindo novas pistas de que eu, você e até o próprio espaço, tudo pode ser, na verdade, um tipo de holograma. Quer dizer, tudo que vemos e vivenciamos, tudo que chamamos de nossa realidade tridimensional, pode ser a projeção de informações que estão armazenadas em uma fina superfície bidimensional distante. Mais ou menos do mesmo jeito que a informação para esse holograma está guardada nesse pedaço fino de plástico. Estamos acostumados com os hologramas nos adesivos de segurança nos cartões de crédito. Mas imaginar o universo como um holograma é a versão mais drástica da nossa concepção de espaço e de realidade que já foi proposta. As provas disso vêm de uma das áreas mais estranhas do espaço: os buracos negros. Quando eu era mais jovem, ia achar que qualquer físico que dissesse isso estaria absolutamente maluco. Podemos pensar desse jeito. Imagine que eu jogasse a minha carteira dentro de um buraco negro. A gente costumava pensar que nada, nem mesmo a luz, poderia escapar da imensa gravidade do buraco negro. Então minha carteira estaria perdida para sempre. Mas agora, parece que essa pode não ser a história completa. Recentemente, alguns cientistas estavam estudando a matemática que descreve os buracos negros e fizeram uma descoberta curiosa. Mesmo que minha carteira desapareça no buraco negro, uma cópia de toda a informação contida nela mancha a superfície do buraco negro e fica guardada, do mesmo jeito que a informação é armazenada num computador. No final das contas, minha carteira existe em dois lugares. Uma versão tridimensional está perdida para sempre dentro do buraco negro. E uma versão bidimensional permanece na superfície como informação. O conteúdo de informação de tudo que caiu no buraco negro pode ser inteiramente representado no lado de fora do buraco negro. A ideia é que você pode apreender tudo o que acontece dentro do buraco negro olhando só para o lado de fora. Em teoria, eu poderia usar a informação no lado de fora do buraco negro para reconstruir minha carteira. A parte mais desconcertante é que o espaço dentro do buraco negro segue as mesmas regras que as do espaço fora dele ou de qualquer outro lugar. Se um objeto dentro de um buraco negro pode ser descrito pela informação fora do buraco negro, então pode ser que tudo no universo, as estrelas, as galáxias, você e eu, e até o próprio espaço, pode ser apenas uma projeção da informação armazenada em uma distante superfície bidimensional, que está em volta de nós. Em outras palavras, o que percebemos como realidade pode ser um tipo de holograma. O mundo tridimensional é uma ilusão, do mesmo jeito que um holograma é uma ilusão? Talvez. Acho que estou disposto a achar que sim, que o mundo tridimensional é um tipo de ilusão e que a realidade absoluta é a realidade bidimensional na superfície do universo.
Essa ideia é tão nova que os físicos ainda estão se esforçando para entender. Mas da mesma forma que Newton e Einstein mudaram completamente a nossa ideia do espaço, se isso estiver certo, podemos estar à beira de uma revolução ainda mais drástica. Apesar de ser uma parte tão vital da nossa vida cotidiana, o espaço continua sendo um estranho. Ele está em todo lugar, mas ainda estamos longe de desvendar sua verdadeira identidade. Isso pode levar 100 anos, pode levar 1000 anos, ou pode acontecer amanhã. Mas quando o mistério for desvendado, isso será um passo gigante no caminho para a compreensão do tecido do cosmos.